Olá, meus caros, bom dia, bem-vindos aqui de volta ao nosso canal. Bom dia, boa tarde, não sei a hora que vocês estão assistindo essa aula. No nosso último encontro, a gente falou um pouquinho a respeito da questão do surgimento da ascensão do Partido Fascista e da principal plataforma, da plataforma política desse partido totalitário dentro da Itália e de como que ele chega ao poder, de como que ele chega, não, mas como que esse discurso vai sendo feito. Hoje a gente vai desenhar um pouquinho de como ele chega ao poder de fato. Para a gente começar, é preciso a gente ter em mente que em 1921, a Inglaterra, a Itália, como a gente viu na nossa última aula, tinha uma monarquia parlamentarista, que eu expliquei o funcionamento na última aula. E que estava no poder naquele momento a figura do rei Vítor Emanuel III. E o primeiro-ministro em 1921 eleito foi um indivíduo chamado Luigi Facta, que é aqui esse barbudinho que vocês estão vendo. Então, do lado aqui, o bigodudo lá, o Vítor Emanuel III, monarca, parlamentarista, sem ter grande expressão, sem ter grande importância dentro... Importância, assim, de governo, ele é chefe de Estado, ele representa a Itália, mas ele não tem poder de mando nenhum, quem manda de fato é o primeiro-ministro. E do outro lado, o primeiro-ministro Luigi Facta, que era subordinado à filosofia e ao pensamento do parlamento italiano. E justamente por todos os discursos, por todas as contrariedades que existiam dentro dessa sociedade, ele é compreendido como um ministro pouco expressivo, que não conseguia fazer um governo muito expressivo. E dentro da sociedade crescia aquilo que a gente viu na última aula, que era crescia um discurso em torno da desconstrução desse parlamento e de críticas constantes ao Partido Popular e ao Partido Socialista que estavam dentro, que seriam os principais partidos políticos existentes na Itália naquele momento. E essa crítica ela vinha principalmente desse grupo que formou o Partido Fascista e da liderança desse grupo que era o Mussolini, que criticava constantemente, falava que os partidos não garantiam o interesse da nação, não engrandeceriam a nação italiana, tomavam medidas que, ao invés de solucionar os problemas, só criavam ainda mais problemas, que era necessário um comando mais rígido, mais expressivo dessa sociedade, e em função dessas críticas, ele exigia, e olha o que ele faz, ele exigia maior participação do Partido Fascista no parlamento. Há aqui a compreensão de que as eleições não servem para nada, de que a sociedade ela não tem voz, porque ele não quer ganhar, não quer chegar ao parlamento por meio do voto, por meio da população, mas ele quer encontrar um jeitinho, ele quer encontrar uma forma desse partido fascista ganhar cadeiras dentro do parlamento sem necessariamente necessitar de eleições. Só que não consegue. Mas, por conta das críticas que vinham sendo feitas, que vinham sendo colocadas e apresentadas a esse parlamento, as críticas se tornaram tão rotineiras, tão constantes, que o governo ele foi obrigado a responder, porque a sociedade já estava, de certa forma, tendenciosa a essas críticas feitas pelo Mussolini e pelo grupo dele. Então o governo acabou cedendo e ao invés de esperar o tempo para novas eleições do parlamento, o governo convocou em outubro de 1922 uma nova eleição, atendendo aí as reivindicações da sociedade que vinham dessa exigência do Partido Fascista, que eram movimentadas principalmente por esse Partido Fascista. Então, foram feitas novas eleições, e nessas novas eleições, no contexto dessas novas eleições, o Mussolini foi se aproximando, foi se tornando uma liderança importante e começou a exigir maior participação, maior representatividade dos fascistas no governo. E aí os fascistas já se fizeram presentes nessa eleição e conseguiram algumas cadeiras. E o Mussolini queria, na montagem desse novo governo, que foi feito a partir de 22, com a liderança do Luigi Facta, o Mussolini exigia que o governo desse ao Mussolini, que o parlamento e o primeiro-ministro desse ao Partido Fascista
5 ministérios e adotasse uma nova política externa que contrariasse a democracia, que se opusesse à Inglaterra, que se opusesse à França, que fortalecesse esse nacionalismo, essa ideia de uma Itália fortalecida e que apresentasse um discurso contrário àquele que vinha das principais potências da Europa naquele momento, que era Inglaterra e França. E ele conseguiu satisfazer esses interesses. E para poder satisfazer esses interesses, para poder fazer com que o governo acatasse essas suas reivindicações, ele movimentou a sociedade italiana no sentido de querer mostrar ao governo que a sua reivindicação, que a reivindicação do seu partido, era também uma reivindicação da sociedade. Então, o que a gente vê hoje, por exemplo, de alguns governos, que nos parece muito, até às vezes parece comédia, de um governo convocar uma manifestação em prol do seu apoio, porque o mais comum que se tenha é um governo convocando manifestações que são contrárias ao governo, porque uma manifestação geralmente ela manifesta insatisfação com algo. E o que a gente vem vendo na atualidade são governos que convocam manifestações para mostrar que são apoiados e ganhar ainda mais força e pressionar determinados órgãos públicos para tomar decisões de acordo com seus interesses. Não é algo novo, é algo que já estava na plataforma desses partidos de cunho mais totalitário na década de 1920 e 1930. E o Mussolini faz uso disso, já no governo, já com cadeiras no parlamento. Em 28 de julho de 1822, uma data muito significativa, 28 de julho é a data em que a gente comemora o início da recorda o início da Primeira Guerra Mundial. Lembra vocês que a Primeira Guerra Mundial começa no dia 28 de julho, justamente um mês depois do assassinato do príncipe Francisco Ferdinando, em 28 de junho. Então há esse recordar dessa memória da Primeira Guerra Mundial, que de certa forma teria trazido consequências drásticas para dentro da Itália, segundo o discurso fascista. O Mussolini ele convoca o que a história chama de Marcha sobre Roma. Convoca a sociedade para marchar sobre a cidade de Roma e exigir que o governo montasse um ministério que atendesse às reivindicações do partido fascista. Então é tentar ganhar na marra, é tentar ganhar e conseguir efetivar os seus interesses a partir de uma pressão e não a partir de um discurso ganho de forma democrática dentro de um governo. Então, em 28 de junho de 1922, e aqui eu trouxe fotos para vocês, eu já volto naquele slide anterior, o Mussolini, essa liderança, discursa e marcha com 50 mil homens sobre Roma. Ora, o que era 50 mil homens para a Itália daquele período? Era assim, não representava talvez um número muito pequeno da sociedade italiana. Mas a ação em si, da marcha sobre Roma, da marcha sobre a capital romana, o discurso muito incisivo do Mussolini, levou a sociedade a se comover, gerou a atenção da sociedade sobre aquela ação. A marcha sobre o governo, olha como que é o cara que vai trazer a solução, o cara que está pensando na Itália, o cara que está fortalecendo essa sociedade. Então é uma estratégia para conseguir satisfazer os seus interesses. Aqui a gente tem a figura do Mussolini discursando para essa massa. Algum aluno algum dia falou comigo assim, olha professor, você pegou uma imagem errada, não é a imagem de Mussolini, porque tem lá o Arco do Triunfo da França atrás. Esse Arco do Triunfo ele existe em várias cidades europeias, porque era uma característica do antigo regime. Geralmente quando havia uma grande vitória, havia um grande feito no antigo regime. Lá no século XVI, XVII, os grandes reis mandavam construir essa estrutura,
essa estrutura que vocês estão vendo aqui atrás, que é chamada de Arco do Triunfo. Arco do Triunfo justamente por isso, por marcar o triunfo, né, a vitória de uma grande batalha e tal, mas isso não está nada relacionado aqui ao Mussolini. Só para falar com vocês que a imagem ela não é fictícia, ela é de fato uma foto tirada da marcha sobre Roma, em Roma, em julho de 1822. Então, essa marcha sobre Roma ela tem resultados políticos muito significativos para a Itália, porque ela acaba levando à renúncia do primeiro-ministro. E aí, quando o primeiro-ministro renuncia e o rei percebe que havia um certo discurso popular em torno desse mito que surgia, que era a figura de Mussolini, o rei, o Vítor Emanuel III, chama Mussolini para poder organizar junto com ele um novo ministério, um novo gabinete. E aí, quando o rei faz esse movimento de chamar o Mussolini para liderar a formação desse novo gabinete, desse novo governo e de pensar o governo para a Itália, o Mussolini ele obriga o parlamento a aprovar uma legislação em 23, ou seja, um ano depois da marcha sobre Roma. Em julho de 23, ele obriga o parlamento a modificar, inclusive, o sistema eleitoral. Ele obriga o parlamento a fazer uma lei que afirmasse que o partido vitorioso na eleição receberia a maioria das cadeiras do parlamento. Então não seria uma eleição por deputado, mas sim uma eleição por partido. E logo depois são feitas novas eleições para o parlamento. E o que acontece? São eleições onde aquelas antigas milícias que a gente já falou, a Fatti di Combattimento, que estavam por trás desse partido fascista, agem sobre os opositores dos fascistas, sobre aquelas pessoas que criticavam o fascista, executando, prendendo, ameaçando esses indivíduos. Agem também no sentido de fraudar urnas, roubar urnas, modificar votos. E essa eleição marcada por fraude, por violência contra os adversários dos fascistas, levam os fascistas a ganhar a eleição, a ter maioria dos votos, e fazem com que os fascistas ganhem 2/3 das cadeiras do parlamento. Então, são 2/3 contra 1/3 dos outros partidos. Logo, os fascistas se fazem a maioria dentro do parlamento e conseguem, então, satisfazer seus interesses. Ora, professor, foi só por meio da violência que eles conseguiram? Não, foi por meio do discurso também. A gente veio falando nessa última aula e no início dessa aula que esse discurso ganhava popularidade, que esse discurso ganhava sociedade. Então, não é só por causa do uso da violência e das fraudes que os fascistas chegaram ao poder. É por meio também do voto que muitas pessoas acreditavam que aquilo era a solução em função dessas notícias que vinham circulando desde o final da Primeira Guerra Mundial dentro da Itália. Para muitas dessas pessoas, o Mussolini, chamado agora de Duce, liderança, mito, então essa figura do mito ela é uma figura muito, muito complicada, porque ela deposita sobre uma única pessoa a solução para todos os problemas. A gente sabe que não é assim, a gente sabe que uma única pessoa ela não governa sozinha, existe todo um corpo burocrático por trás dela, e é muito perigoso quando você toma a ideia de uma liderança política como a ideia de um mito, como a ideia de um herói, porque você está, ao mesmo não endeusando um projeto político, mas você está endeusando uma pessoa. Mas aquela pessoa ela tem um ideal político por trás. E a pessoa que você faz reconhecer como um mito, como uma grande solução, geralmente ela tem... isso aguça o ego e gera determinados posicionamentos políticos contrários à liberdade e contrários à democracia como um todo. É só vocês lerem O Príncipe, do Maquiavel, que vocês vão entender o que eu estou falando. Para muitas pessoas na Itália, então, Mussolini ele passa a ser visto como essa ideia de mito de Duce. O grande líder, a grande liderança, que seria responsável por trazer a paz, seria responsável por trazer a segurança, seria responsável por trazer o crescimento econômico para dentro da Itália. E seria responsável, então, por acabar com o emprego, o desemprego, por acabar com a violência, por acabar com a insegurança.
Então, criou-se em 1922, 1923, na sociedade, a imagem de um líder infalível, de um líder que não vai falir, um líder que sempre vai, que é inquestionável, porque ele sempre vai levar essa nação ao progresso. Criou-se essa imagem do mito de fato. E aí o Mussolini ele assume a condição de primeiro-ministro e vai tomando medidas no sentido de implantar a plataforma do regime do Partido Fascista no governo. Em 1925, então, já como primeiro-ministro, ele consegue aprovar uma lei que aboliu a autonomia das cidades e vilas. E aqui tudo vai estar na figura do Mussolini. Por quê? Ele é o primeiro-ministro e ele tem a maioria do parlamento. Então, embora precisasse do apoio do parlamento para fazer as coisas, o parlamento estava com ele, porque ele tinha 2/3 em função dessa eleição que aconteceu em 1923. Então, o Mussolini, primeiro, aboliu a autonomia das cidades e vilas, subordinando elas à autoridade central, à autoridade do Estado. Em 26, ele declarou ilegal todos os partidos políticos, exceto o fascista. Então, percebe o que ele faz? Ele acaba com todos os partidos, só fica o Partido Fascista. E se o Partido Fascista tem como plataforma lutar de forma violenta e truculenta contra as lideranças opositoras a ele, esses partidos ilegais são todos opositores ao Partido Fascista. Então, todos eles vão sofrer com ação no sentido de prisões, assassinatos, violência contra os seus membros. Em 1928, então, era o Partido Fascista que passa a declarar quais deputados podem ser eleitos. Então não é só um controle sobre os partidos, mas a partir de 28 passa a ser um controle sobre os indivíduos. Mesmo aqueles indivíduos que têm algum interesse que não é completamente submetido aos interesses da plataforma do Partido Fascista e discordam um pouco de Mussolini, essas pessoas seriam retiradas da política e muitas das vezes expulsas de dentro da própria Itália em função desse Estado mais fechado, desse Estado mais totalitário. O povo passou a ser representado não mais como cidadão, e sim como produtor. E aí há uma transformação muito significativa, porque cidadão é aquele indivíduo que tem direitos e tem deveres. E quando você passa a olhar para o indivíduo como um produtor, como aquele que só produz para poder engrandecer a coletividade, você passa a entender que esse indivíduo não tem direitos, que esse indivíduo só tem deveres para com a coletividade. Então, se esse indivíduo não tem direitos, ele não tem direitos resguardados por lei, esse indivíduo ele perde praticamente tudo, porque ele não tem direito de ir e vir, ele não tem direito de falar o que ele pensa, ele tem que ser completamente submisso, ele é quase um súdito, de fato, e se ele toma alguma atitude contrária àquilo que interessa ao Estado, e aqui ele é produtor para engrandecer esse Estado, ele é visto como um pária social, passível de ser punido por isso e passível de ser excluído dessa sociedade pelas suas atitudes. Então, nesse sentido, as greves são proibidas, as manifestações são proibidas, as pessoas não podem ir para as ruas, porque passa-se a compreender que os interesses individuais e de classes não poderiam existir, porque eles seriam interesses contrários ao Estado. Então, esses interesses individuais e de classe só poderiam existir se eles estivessem em consonância com os interesses do Estado, se eles fossem usados como produtores e engrandecessem ainda mais esse Estado. Então, é um indivíduo que não existe na sua individualidade, que só existe na coletividade desse Estado. O bem-estar de todos é o bem-estar de um. E o bem-estar de todos, ele passa pela anulação daquelas pessoas que criticam esse tudo, que criticam esse Estado. Os sindicatos, nesse sentido, eles não foram proibidos, mas eles foram reformulados. E aí, aqui, eu peço a atenção de vocês que a gente vai trabalhar com um conceito que é um conceito que talvez vocês estudem muito na sociologia, que é a ideia do corporativismo. E da Carta de Lavoro, a Carta do Trabalho, que esteve por trás da própria política varguista na década de 1930 dentro do Brasil. Por isso, esse ponto da nossa aula é muito importante. Os sindicatos, que são a representatividade dos trabalhadores, que deveriam dialogar com o interesse dos trabalhadores e deveriam, portanto, lutar pelos direitos desses trabalhadores, são transformados nesse período.
Primeiro porque não existe direito de trabalhador. Existe os deveres do trabalhador como produtores para crescimento e engrandecimento desse Estado. Então os sindicatos eles passam a serem vistos como instituições que estavam que atuariam em torno dos interesses do Estado, para fortalecer os interesses da coletividade, e não para fortalecer os interesses e lutar pelos interesses do grupo o qual eles representam. Então os sindicatos eles são entendidos como colaboradores do Estado. E iriam agir principalmente para poder acalmar a massa de trabalhador, para fazer com que esses trabalhadores se submetessem à ordem que o Estado queria. Isso seria um sindicato que no Brasil foi chamado principalmente pelo lado que criticava o governo e que criticava o Estado brasileiro de sindicato pelego. Aquele sindicato que atua em torno dos interesses do Estado e não dos interesses do grupo como um todo, do grupo de trabalhadores. E dá a ideia, então, a uma noção, a uma atuação sindical e uma atuação dessa representação desses trabalhadores dentro de um princípio do corporativismo. O que é a ideia corporativista? É a ideia de que todos devem agir em torno do engrandecimento de um determinado grupo, de uma determinada instituição ou de um determinado Estado. Então, todos os indivíduos, todos os trabalhadores devem abdicar dos seus interesses particulares, interesses em torno de melhoria de condições de trabalho, de melhoria salarial, para poder fazer com que uma empresa cresça ou para poder fazer com que um Estado se enriqueça. Então daí vem a ideia de corporativismo, de corporativa, de ideal corporativista, de que as pessoas não devem lutar pelos seus interesses, mas sim aceitar aquilo que lhe é dado, aquilo que lhe é imposto, para poder fazer com que essa empresa cresça. E esse corporativismo, ele teve a sua base implantada por uma carta determinada pelo Estado, a Carta del Lavoro, de 1926, que regulamentava as relações de trabalho e de produção dentro da Itália. E seriam relações de trabalho e de produção baseadas no corporativismo, ou seja, no engrandecimento desse Estado, e baseadas principalmente na anulação das individualidades, dos interesses individuais, dos direitos desses trabalhadores, que passam a não existir. Então a Carta del Lavoro, na verdade, significa uma opressão sobre o trabalhador, e não uma carta de direitos sobre esse trabalhador. E ela esteve na base de pensamento da formação da Constituição brasileira de 37, do Estado Novo, varguista. Então, isso acabou gerando uma visão do Estado varguista, naquele período de 37 a 45, em torno dos sindicatos, de sindicatos que deveriam agir em torno do ideal de engrandecimento de um Estado, e não o ideal de um engrandecimento de luta por direitos dos trabalhadores. Repare que eu já estou dando uma palhinha aqui de que em um determinado momento da história, o Vargas ele flertou muito com o regime totalitário. O Vargas ele deu um golpe em 37 e assumiu o governo de maneira totalitária. Entre 37 e 45, o Brasil dialoga muito com esse discurso que a gente está falando aqui. Vargas ele tinha essa sua plataforma também. O governo mais aberto, mais alinhado a interesses do trabalhador, ele vem na década de 1950, de 50 a 54. Mas de 37 a 45, ele era alinhado nessa ideia de fortalecimento e crescimento e engrandecimento desse Estado, conforme a gente vai ver nas nossas próximas aulas. Continuando aqui a questão do fortalecimento do fascismo dentro da Itália. Uma das grandes pedras no sapato do governo italiano, desde a formação da Itália em 1870, era a existência dentro da Itália do bispo de Roma, do Papa. Por quê? A Itália entendia que a igreja ela funcionava como uma organização político-estatal e uma organização com interesses próprios dentro do próprio Estado italiano. Então, desde a formação da Itália enquanto país,
houve uma briga muito grande entre o governo da Itália, em 1870, e Roma, e a Igreja Católica em si. E quando a Itália é formada em 1870, o governo italiano ele confisca muitos bens e propriedades da Igreja Católica e submete o Papa ao Estado italiano, submete a Igreja Católica ao Estado italiano, o que gera uma ruptura entre a Igreja e o Estado italiano. Como Mussolini vinha crescendo e vinha engrandecendo e tinha um discurso muito relacionado à ideia também de moralização dessa sociedade, queria ser visto como uma grande liderança dentro da sociedade, o Mussolini resolve mexer nessa questão que era um problema para a Itália, a relação entre a Igreja Católica e o Estado italiano. Então ele vai até Roma e estabelece um diálogo com o Papa Pio XI, e fecha um acordo com o Papa, que é chamado Acordo de Latrão, isso em fevereiro de 1929, pouco antes do estourar da crise de 29. Então, o que dizia o Acordo de Latrão? O Acordo de Latrão ele representava um reconhecimento mútuo, um reconhecimento entre a Igreja Católica e a Santa Sé. A Santa Sé reconheceria a Igreja Católica, a Itália e a Santa Sé. A Santa Sé é a Igreja Católica, o Papa. O Papa reconheceria a Itália enquanto Estado e reconheceria a figura de Mussolini como chefe desse Estado, e em troca, o Mussolini reconheceria o Estado papal, reconheceria o Vaticano como uma terra, como um Estado próprio, liderado pelo Papa, e daria de volta à Igreja todas as terras que tinham sido confiscadas pelo Estado italiano em 1870. Então esse acordo ele foi entendido como um acordo que ajudou ao mesmo tempo o governo fascista do Mussolini e ao mesmo tempo ele foi benéfico para a Igreja Católica. Então nesse sentido ele colocou fim à ruptura entre o Estado italiano e Roma, que se estendia desde 1870, deu origem ao Estado do Vaticano, que seria liderado pelo Papa, representou o reconhecimento mútuo, ou seja, tanto o Papa reconhece Mussolini, quanto Mussolini reconhece a autoridade do Papa, entre as duas instituições estatais, representou o ressarcimento aos danos causados à Igreja em 1870, então a restituição das riquezas e de terras que tinham sido confiscadas pelo Estado italiano da Igreja Católica. E em troca, o Mussolini decretou que o catolicismo seria a única religião do Estado italiano. E Roma, o Vaticano, Papa, fez essa mesma ratificação para o Estado do Vaticano. E em troca, o Papa trouxe um discurso e afirmou um discurso de que Mussolini era o homem da providência divina. Era o homem que Deus enviou para resolver esses problemas. Então repare que nesse momento o Acordo de Latrão significa quase que um referendo dado pelo Papa aquilo que o Mussolini representava e aquilo que o Mussolini iria representar e iria fazer a partir de então. Então é um apoio da Igreja Católica ao Estado fascista, do qual a Igreja vem se repensando e vem se reconhecendo de forma recente. Então isso aqui explica muito porque a Igreja Católica, ao longo de todo o período da Segunda Guerra Mundial, não tomou um posicionamento muito efetivo contra o Holocausto ou contra as atrocidades da guerra. É logicamente que dentro da Igreja Católica existiram aqueles padres, aqueles representantes que se posicionaram contra, mas a Igreja, enquanto instituição, ela não tomou esse posicionamento, porque o Estado do Vaticano e a autoridade do Papa surgem em Roma dentro desse contexto
do regime, da extensão do regime fascista dentro da Itália. Aqui a gente tem a figura da foto tirada no momento da assinatura desse acordo. Aqui está a figura do cardeal Pietro Gasparri, que foi o responsável por assinar o Acordo de Latrão. E aqui a figura do Mussolini lado a lado. E aqui os dois no momento da assinatura do Tratado de Latrão. Os dois assinando o Tratado de Latrão e reforçando esse acordo. E aqui o cardeal ao lado do Mussolini nesse acordo. A partir da década de 1930, então, a Itália começa a se aproximar cada vez mais da Alemanha, que já vinha, e a gente vai ver isso na nossa próxima aula, já vinha implantando também o seu regime totalitário, o nazismo. O nazismo ainda não tinha ascendido dentro da Alemanha, ele ascende de fato nas eleições de 33, mas o discurso totalitário veio se fortalecendo na Alemanha. Então, a partir do início da década de 30, começa essa aproximação entre Itália e Alemanha, formando o que nós chamamos de eixo Roma-Berlim. A ligação entre as duas capitais, a ligação entre as duas lideranças, que marcou aí a década de 1930 e marcou também a Segunda Guerra Mundial. Aqui a figura do Mussolini na sua juventude e depois a sua excelência Mussolini, como que circulava essa imagem dele, como que era feita essa estratégia de convencimento da população para que a sociedade o reconhecesse como essa grande liderança, como esse grande mito. A aliança eixo Roma-Berlim, Hitler e Mussolini. Se Hitler era pequeno, Mussolini era menor ainda. E aqui, o final da história do Mussolini, quando a Segunda Guerra Mundial termina, aqui o Mussolini é preso, é aprisionado, é encontrado no seu esconderijo e reza a lenda que no momento em que ele foi encontrado, ele afirmou: não atire aqui, para não atirar no rosto, e não estragar o funeral, não estragar o meu cadáver. A ideia de que ele deveria ser cultuado até mesmo na morte. E o cara que foi matá-lo escolheu justamente um tiro no rosto que deformou completamente o rosto do Mussolini. Então ele teria dito: atirem aqui, não destruam o meu perfil, para não destruir a imagem dele, não estragar o funeral. E aí o soldado foi e destruiu o rosto dele como um todo. E ele aqui ao lado da Clara Petacci, que era sua esposa, assassinados em abril de 45, no contexto do final da Segunda Guerra Mundial. E depois que foram assassinados, a gente tem aqui eles foram expostos em praça pública para todo mundo ver o que tinha acontecido com Mussolini. Uma imagem forte, mas eles ficaram expostos em praça pública durante algum tempo no final da Segunda Guerra para ver o resultado desse discurso. Aqui a gente tem Nicola Bombatti, um dos principais lideranças fascistas. Aqui Mussolini. Aqui ao lado a esposa dele, Clara Petacci. Alessandro Pavolini, também uma das lideranças importantes dentro do Partido Fascista. E Achille Starati, expostos na Praça Loreto, em Milão, em 29 de abril de 1945, logo depois do seu assassinato. Com isso a gente termina a aula. Agradeço a vocês a atenção. Digo a vocês para anotar as dúvidas. Qualquer coisa lá na quinta a gente tira essas dúvidas no Meet, tá bom? Obrigado. E desculpem pelas imagens mais fortes, mas daqui para frente na Segunda Guerra elas serão mais constantes, tá bom? Obrigado.